Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor, mestre e doutorando em Linguística Gabriel Azevedo, professor de Língua Portuguesa e de Redação aqui da Help Educação. E hoje nós teremos a leitura e a interpretação de um texto literário muito importante para quem vai fazer o programa de avaliação seriada da primeira etapa da Universidade de Brasília, cujo nome é Dom Fulano, que eu sei que tem fama de covarde. Nós sabemos que a literatura da primeira série começa ali com uma literatura feudal. Nós já tivemos análise de dois outros textos, teremos agora análise de mais um. Posteriormente, teremos análise do último texto feudal aí e, consequentemente, teremos feito eh, a análise de todas as obras que concernem, pelo menos, esse período que abrange o sistema mais feudal. Bom, veja aí que nós temos um texto que se chama Dom Fulano, que eu sei que tem fama de covarde, e é preciso que nós façamos o entendimento da literatura com base na divisão tripartite entre o sujeito, o mundo e a obra. Quando nós dividimos a literatura em sujeito, em mundo e em obra, nós podemos pensar assim, né? Quem foi que fez? Qual era a classe social? Qual era a classe social? Nível de escolaridade. Até porque também quando nós pensamos nessa época, o nível de escolaridade, né, era totalmente diferente a gente pensar em escolaridade à época e pensarmos em escolaridade agora, né. Vamos pensar aqui no mundo, né. Que tipo de organização social impetrava a época? Organização social. Era um feudo? Era um império? Qual filosofia política vigorava? Certo? E por fim, a obra. Nós temos aqui uma cantiga. Essa cantiga trovadoresca, ela vai ser uma cantiga trovadoresca lírica, ela vai ser uma cantiga trovadoresca satírica, tá? Ela vai ser uma cantiga trovadoresca lírica de amigo, ela vai ser uma cantiga trovadoresca de amor, ela vai ser uma cantiga trovadoresca de maldizer, ou ela vai ser uma cantiga trovadoresca de escárnio? Hum? Bom, já vimos a de amigo, já vimos a de amor. Veremos agora nos próximos momentos a de maldizer e também veremos posteriormente aí a de escárnio, tá? E aí é importante que você consiga desenvolver a perspectiva, né, no sentido de que cada uma precisa ter uma, como que eu posso dizer assim? Cada um precisa ter um tipo de padrão, tá? Em que concerne a sua composição. Vejamos então quem foi este sujeito. Olha só. Trovador português, ou seja, fazia uma associação entre aquilo que chamamos de um texto literário e uma musicalidade, tá? Ó, trovador português, possivelmente natural de Cosme de Besteiros, próximo de Paredes, em Terras de Souza. Veja bem aí. Embora o nome Besteiros tenha outras ocorrências na toponímia portuguesa, que foi aí nomeada de Santa Maria de Besteiros, Tondela, Viseu. A ligação é a linhagem dos Riba de Vizela, e aí você percebe que Rezende de Oliveira sugere, poderá indicar como mais provável aí a primeira ligação. E aí aqui a gente tem uma representação, né, de um determinado tipo de feudo, de um determinado tipo de brasão. Era muito comum que, especialmente nos momentos em que a gente tinha impérios, feudos, reinos, nós tivéssemos a alocação aí de alguns brasões, né, que fizessem a representação principalmente aí dos sobrenomes. E aí basicamente a gente pode pensar num feudo aqui dessa forma. Você observe que aqui no centro a gente tem uma igreja, né, a gente já conversou em outros momentos aqui da nossa composição do trovadorismo, que a gente tinha uma sociedade muito teocêntrica, no sentido de que Deus estava no centro, nós tínhamos lá aquela nossa famosa pirâmide, né, em que o clero está acima, inclusive, da nobreza, do que seria a burguesia, né, porque a burguesia ela ainda não existe. Bom,
Tenha sido esse ou não o contexto, o que parece certo é ter frequentado a corte castelhana, que posteriormente se torna uma corte espanhola, não é? Olha aí, como se depreende da sátira contra um cavaleiro em fuga dos campos de batalha de Andaluzia, que é essencialmente sobre o que nós vamos falar a partir de esse contexto aqui, tá? Para além das suas cantigas e dos documentos referidos, não há, no entanto, pelo menos até o momento, né, nenhuma outra indicação que nos permita evidenciar um pouco melhor a sua bibliografia, né? Bom, aí o que mais nós podemos pensar aqui? Vamos identificar como que funcionava o mundo a essa época, né? O mundo, principalmente quando a gente está pensando aqui no feudalismo, ó, você percebe que a gente tem alguns problemas que concernem a alguns domínios. Se você observa, por exemplo, aqui à minha esquerda, você vai perceber que a gente tem uma associação entre duas coisas, né? Primeiro, uma associação entre um palhaço e o que seria um trovador, né? E aí nós teríamos uma ideia de que estamos associando pelo menos esse tipo de texto aqui, que é um texto que traz para a gente, tá? E aí eu acho importante você perceber isso. É um texto que traz para a gente uma relação entre literatura e música de uma forma satírica, tá? Ou seja, você vai ridicularizar alguém. Você só não ridiculariza, você ridiculariza utilizando-se da música para conseguir fazer essa ridicularização de uma forma mais poética. E aí, quando nós observamos isso, nós percebemos essas imagens como sendo representantes, né? E aí nós conseguimos fazer uma associação entre o que é a nossa, o texto escrito e o texto imagético, né? Bom, aí a gente precisa agora pensar sobre as cruzadas, né? Que aconteceram aí, você pode perceber entre 1096 e 1099. Temos aí mais ou menos 8 cruzadas, tá? E cada uma delas representa um tipo de demonstração de força da igreja, né? E aí a gente pode perceber que as cruzadas, né, foram uma série de expedições militares que foram organizadas pela Igreja Católica no período medieval. O período medieval, se você prestar bastante atenção, é o período em que a gente está analisando as cantigas trovadorescas, tá? Então, por conseguinte, é também um período que compreendeu as cruzadas que aconteceram aí mais ou menos entre o século XI e o século XIII, tá bom? E foi organizada pela Igreja Católica, com o objetivo de recuperar Jerusalém, porque era considerado um local sagrado pelos cristãos, né, que estavam sob alguns controles de muçulmanos. No entanto, ao longo das diferentes cruzadas, os motivos variavam, tá? Envolvendo questões políticas, questões econômicas, questões territoriais. E aí a gente sempre pensa que essa disputa por questões econômicas, políticas, sociais, por questões de terra, também essas questões se manifestam até hoje, né? Nós podemos observar, por exemplo, que nós temos também hoje esse tipo de problema acontecendo na nossa sociedade, tá? Nós temos muitos problemas desse tipo acontecendo ainda hoje, beleza? Bom, apesar de algumas conquistas, né, muitas das cruzadas não alcançaram pleno sucesso, e aí a gente entende que o impacto a longo prazo foi complexo, envolvendo mudanças culturais, sociais e econômicas, né? E aí nós podemos perceber que temos 8 cruzadas, né? Basicamente, cada uma delas ali tem um mesmo centro. A primeira cruzada a gente pode dizer que foi uma resposta ao Papa Urbano II, né, que resultou na captura de Jerusalém, tá? Esta bem aqui que você está percebendo, beleza? Olha como é que era o mundo, totalmente teocêntrico. Estabeleceu os cruzados na região, basicamente de 1096 a 1099. Posteriormente, a gente teve uma de 1147 a 1149, que foi lançada em uma resposta à queda do Condado de Edessa, que era um tipo de feudo. No entanto, a campanha não alcançou muito sucesso significativo e a cidade de Jerusalém ainda permaneceu sob o controle dos muçulmanos. E aí você consegue perceber bem aqui, né, que nós temos nesse mapa, uma organização desses feudos, né. Aí nós temos a Terceira Cruzada, que foi liderada por figuras notáveis, e aí quando eu falo sobre figuras notáveis, eu preciso que você entenda que
os reinos eles batalhavam, né, por essas questões políticas, por essas questões econômicas. Então a gente tinha, por exemplo, o Reino de Leão, a gente tinha, por exemplo, o Reino de Castela. E aí, ora eles brigavam entre si, ora inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, ora eles tinham essa relação de se juntar para conseguir derrotar outras pessoas. E como a geografia da Europa, ela é muito propícia, principalmente ali nos extremos, a receber grandes navegações, e ela faz uma, digamos assim, fronteira com a África, faz fronteira ali com algumas outras regiões, era propício que tivéssemos ali invasões, tá? Sobretudo invasões muçulmanas, de quem e contra quem eles lutavam primordialmente, tá? Então a Terceira Cruzada aí ela foi notável pela figura da coroação do rei Leão, Filipe II da França, o imperador germânico Frederico Barba Ruiva. Olha que nome engraçado, né? Embora a gente tenha conseguido alguns ganhos territoriais aí, a gente não conseguiu recuperar isso aqui, ó, tá? Que é Jerusalém, beleza? A Quinta Cruzada de que você pode perceber, alguns dizem 1217, outros 1218, mas é esse o contexto. Concentrou-se no Egito, então você pode perceber que mais ou menos por aqui, né? E também não atingiu seu objetivo de tentar recuperar Jerusalém, né? A Sexta Cruzada foi liderada pelo imperador Frederico II, que resultou em um acordo diplomático que permitiu aí aos cristãos controlar Jerusalém temporariamente. E a gente poderia também entender sobre a Sétima e a Oitava Cruzadas, tá? Porque até então você percebe que nós não temos uma ainda conquista, né, de Jerusalém, mas a Sétima Cruzada foi liderada pelo rei Luís. Você veja que rei Luís IX da França, o nome rei Luís é um nome bastante presente nos reis de toponímio da França, né, no sentido de que esse nome é um nome comum para os reis. E ele também tentou, se a gente consegue observar aí, né, conquistar o Egito e a cidade de Damieta. No entanto, ele acabou fracassado, foi capturado pelos muçulmanos, e ser capturado pelos muçulmanos à época não era uma coisa muito boa, porque aí você tinha que, teoricamente, né, sofrer as consequências de você ser uma pessoa capturada. E ser uma pessoa capturada não é uma coisa muito boa, porque você se tornaria escravizado, né? Aí você pensa assim, ó, a Oitava Cruzada foi liderada novamente por Luís IX, mas acabou sendo mais uma vez mal sucedida. Durante a cruzada ele morreu de uma doença em Tunis. Ambas as campanhas, tanto a Sétima quanto a Oitava Cruzadas, não conseguiram alcançar os seus objetivos estratégicos e não tiveram um impacto muito duradouro ali no que eles vão chamar de Terra Santa, que é Jerusalém. Então, por que que eu estou falando sobre esse contexto de guerra? Essencialmente agora que a gente está trabalhando com o texto literário que fala sobre Dom Fulano que eu sei que tem fama de covarde, porque é justamente sobre isso que vai trabalhar o nosso texto, tá? Bom, veja aqui que eu trouxe essa obra aqui para você, tá? Se você perceber, a gente tem até a nossa referência aqui, tá? É uma cantiga que quem disponibilizou pra gente foi a Universidade de São Paulo, olha que bonitinho. Essa aqui é a nossa obra. Olha como ela era bonita, olha como é que ela era escrita. Nós não tínhamos muito papel disponível, então não tinha muito o que fazer, né? Se você não tinha muito papel disponível, você tinha que concentrar a maior parte das suas escritas, não poderia errar, a letra tinha que ser pequena, mas o que me chama bastante atenção é o fato de que a gente tem uma, uma obra bem bonita e uma letra bastante bonita também, né? Bom, veja aqui a nota geral, que fala pra gente a Universidade de São Paulo. Mais uma expressiva cantiga sobre o comportamento dos ricos homens nos campos de guerra de Andaluzia, com certeza que faz referência às cruzadas, porque a gente estava tentando, né, como eu já expliquei, recuperar a Terra Santa. Neste caso, ao que tudo indica, o satirizado é um português em fuga da face aos cavaleiros muçulmanos, os temíveis genetes africanos. As três expressivas comparações retiradas no mundo rural desenvolvidas nas estrofes, junta-se ao original refrão em que a palavra ao sol aparece partida ao meio para efeitos de rima. E aí eu vou colocar aqui da forma como colocou, tá? A nossa, como que eu posso dizer, a própria Universidade de São Paulo. Então, o que é que nós podemos já compreender com relação aí ao nosso texto, beleza? É um texto em que trabalha com a satirização,
de uma pessoa por ter fugido da guerra. Olha só, olha as imagens que bonitas, né? Uma pessoa que foge da guerra não é uma pessoa que pode ser considerada um cavaleiro, né? Imagina a época medieval em que a gente tem as novelas de cavalaria, em que a gente tem aquela ideia de o cavaleiro proteger a minha cidade, de o cavaleiro proteger a minha espécie, de o cavaleiro proteger tudo. Não adianta, né? Se você for um covarde. Então veja, ó. Antes de a gente passar, eu só quero que nós façamos uma rápida interpretação aqui. Nós sabemos que a gente pode ter com relação à estrutura, tá? Não ao seu conteúdo semântico. O que nós chamamos de uma cantiga de maestria com relação à forma, tá? Uma cantiga de maestria, 7 versos, sem refrão, são mais sofisticadas, são mais difíceis, geralmente elas eram feitas por pessoas palacianas, tá? Aí a gente tem a cantiga que nós chamamos de refrão, que geralmente são 4 versos em cada estrofe, com uma repetição de um deles no final, que são mais populares. E nós chamamos uma de paralelística, tá? E o que é uma paralelística? Há versos encadeados que se repetem com a mesma estrutura, com pequenas variações de rimas, de que faz parte esta nossa obra aqui, tá? Então, esta nossa obra, com relação à nossa estrutura, é uma cantiga paralelística, porque a gente mantém a mesma formação de versos, com modificações que são eh, internas aos versos, mas a maior parte dos versos se mantém da mesma forma como eles são. Mas com relação ao conteúdo, essa obra é uma cantiga trovadoresca satírica, tá? De maldizer, tá? E pensamos que essa cantiga ela é de maldizer, porque vamos supor assim, você tá lá no Twitter, que agora não é Twitter, é X, né? Você tá lá no X, e aí você tá falando mal de alguém e você não menciona o arroba dessa pessoa, tá? Então, você não mencionou o arroba dessa pessoa, por quê? Porque você não quer que essa pessoa saiba que você está escandalizando essa pessoa. Então, isso é maldizer, tá? Não mencionar o nome dessa pessoa. Tudo certinho aí com relação à forma e com relação ao conteúdo? Então, vamos ler. Dom Fulano, que funciona aqui como um vocativo, não é? É uma estrutura de chamamento. Eu sei que tem fama de covarde. Vejam o que fez durante a guerra. Disto estou certo. Logo que vi os cavaleiros mouros, como boi ferroado por Moscão, sacudiu-se, remexeu, se levantou o rabo e fugiu para Portugal. Vamos aqui identificar algumas estruturas. Nós já sabemos que Dom Fulano é o vocativo, não colocou o nome, maldizer. Sabemos o que ele fez durante a guerra, é uma estrutura que também evidencia para a gente uma expressão narrativa, que dá a ideia para a gente do tempo. A gente já sabe que eles estão em guerra contra os muçulmanos. E aí, quando a gente pensa nessa guerra contra os muçulmanos, é importante de você perceber que eles eram, os muçulmanos, um pouco até mais fortes, né? Quando a gente entende que esses muçulmanos traziam uma arte de guerra um pouco mais bem consolidada, bom, você pode até ficar com medo, né? Ó, disto estou certo. Logo que vi os cavaleiros mouros, expressão mouros aqui, como boi ferroado por moscão, como um boi ferroado por algum animal, tá? Sacudiu-se, remexeu, se levantou o rabo e fugiu para Portugal. Esse mouro aqui, geralmente, a gente pode trabalhar como uma ideia de estrangeiro. Nesse sentido, a gente pode dizer que ele, historicamente, o mouros aqui, tá? Veja, refere-se a um grupo de povos que eram predominantemente islâmicos, que habitavam ali a região da Península Ibérica, que é, digamos assim, principalmente ali do norte, né, da África e parte do Oriente Médio. Foi durante a Idade Média. Esse termo você pode perceber que ele muitas vezes é associado aos muçulmanos que ocuparam a Espanha e Portugal entre os séculos 8 e 15, e aí por isso que eu disse estrangeiros, tá? Os mouros desempenharam um papel significativo na história, na cultura, na ciência da região ali que contribuiu para o desenvolvimento da sociedade islâmica, que era altamente avançada e tolerante, tá? Hoje em dia, esse termo Moro, se a gente puder pensar, pode ser usado de uma forma mais ampla para se referir a pessoas que são de origem árabes ou muçulmanas, embora seja importante notar que essa designação aí pode ser considerada antiquada e imprecisa pela carga semântica, né?
pelo conteúdo semântico histórico que apresenta, tá? Porque já não reflete mais a diversidade étnica e cultural dos grupos mencionados, então é preciso ter cuidado. Então, nessa primeira estrofe que nós vemos aqui, uma satirização do nosso herói, do nosso personagem, beleza? Olha como que repete a estrutura. Aqui era Dom Fulano que eu sei que tem fama de covarde, aqui é Dom Fulano que eu sei que tem fama de leviano. Olha, mudou a predicação. Fama de covarde, fama de liviano. Por isso que nós dissemos que essa cantiga é uma cantiga paralelística, tá? Por quê? Porque ela repete parte dos mesmos termos, mas ainda assim há termos diferentes, tá? Ó, Dom Fulano que eu sei que tem fama de leviano. Vejam o que fez durante a guerra e disso estou certo. Logo que viu os cavaleiros mouros, como um bezerro novo, sacudiu-se, remexeu-se, levantou-se o rabo e fugiu para Portugal. Quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente compreende assim, é de certa forma mal educado você expressar-se e dizer para uma pessoa que ela é um bezerro novo, tá chamando praticamente a pessoa de cagona, né? Olha só. Dom Fulano, que eu sei que tem fama de leviano. Vejam o que fez durante a guerra, disse estou certo, logo que viu os cavaleiros mouros como um bezerro novo, sacudiu-se, remexeu-se, levantou o rabo e fugiu para Portugal. Levantou o rabo é uma expressão que não é muito adequada para quando você está trabalhando com qualquer pessoa, né? Me parece assim até de uma forma antiética, mas é a necessidade que se dá e o tom que se dá ao poema, não é um poema, né, mas a cantiga trovadoresca aqui, beleza? Vejamos aqui o que nós temos mais. Olha, primeiro era Dom Fulano que tem fama de covarde, Dom Fulano que tem fama de leviano, Dom Fulano que tem fama de medroso. Continuamos com a nossa expressão de vocativo, continuamos com a nossa expressão de tempo, continuamos aqui com a nossa expressão de lugar. Ó, Dom Fulano que eu sei que tem fama de medroso, mudou já a predicação. Vejam o que fez durante a guerra, saibam que é verdade, logo que viu os cavaleiros mouros, como um cão que sai da corrente. Olha que interessante, né? Tava preso, mas foi embora. Sacudiu-se, remexeu-se, levantou o rabo e fugiu para Portugal. Então, essa cantiga aqui é uma cantiga que nós chamamos de uma cantiga com relação à forma paralelística, porque ela tem modificações dentro dos seus versos, mas a maior parte dos versos se mantém iguais, tá? A maior parte deles é igual, os versos são iguais. Pequenas modificações ali, medroso, leviano, covarde, que são estruturas que mudam ali um pouquinho, né? Mas estava durante a guerra, mas levantou o rabo e fugiu para Portugal. Com relação ao conteúdo semântico dessa cantiga trovadoresca, nós temos uma cantiga trovadoresca que vamos dizer que ela é uma cantiga trovadoresca satírica e de mal dizer, porque ela não expressa exatamente o nome da pessoa a quem eu estou me referindo como a pessoa de minha sátira, tá? A pessoa que eu quero ridicularizar. Porque uma cantiga satírica, a gente precisa entender como uma cantiga de ridicularização, tá? Você está ridicularizando uma pessoa e aí você está se utilizando de uma estrutura em que você nomeia falsamente uma pessoa, que você nomeia verdadeiramente uma pessoa. Bom, convido você a conhecer o nosso projeto aqui da Help Educação. Você consegue acessar esse QR Code aqui e por meio deste QR Code você consegue tanto acessar os nossos grupos do PAS 1, do PAS 2, do PAS 3 e do Enem, consegue também acessar a nossa página do Instagram, que temos dicas, orientações e afins. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor mestre e doutorando em Linguística pela Universidade de Brasília, professor de Língua Portuguesa e de Redação, Help Educação, aquela ajuda de que você precisa. Um abraço.